Deus, fala Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. O Senhor da ceifa está chamando quem quer ir por linha procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegra atendo ao teu andar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, a ceifa está chamando quem quer ir por linha procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus, sim, alegra atendo ao teu andar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasa do altar. Fala Deus. Eu sou da Igreja na Gloriosa Paz do Senhor, amém? Vamos iniciar nossa escola bíblica, glória a Deus. Vamos orar em nome. Fica sentado. Muito bem. Pai do Senhor Jesus, amados. Graças a Deus. Hoje, escola bíblica, a revista da CPED, nós estamos no quarto trimestre, último trimestre do ano, né? Hoje, 30/10/2023, 19 horas, já são 19h11. Ainda vamos vencer. Lição de número 5, IPRRCE, professor Pastor Vicente Félix. E hoje o título é Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. E todo trimestre nós estamos estudando, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, até os confins da terra. Para a aula ficar interessante, amados, vou dar uma dica para vocês. Ninguém pode saber. Perguntem dentro do assunto, façam comentários. Se errar, não tem problema. Aqui nós estamos todos aprendendo. Tá bom? A aula vai ficar mais interessante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Hino 115. Glórias, glórias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos agora ao textuário. Pode ler, irmã Rita. Todos juntos? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Atos 1 e 8, certo.
os objetivos da lição. Primeiro, apresentar uma perspectiva pentecostal de missões, né? 2, explicar a obra missionária após o Pentecostes. 3, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Então, esses são os 3 objetivos principais que nós vamos estar vendo em toda a aula, tá certo? Será feita uma apresentação, né, da perspectiva pentecostal de missões. Quando a gente fala de perspectiva, nós estamos falando do que se espera, né? Quando uma pessoa tem perspectiva, ela tem esperança, ela espera alguma coisa. Então, a perspectiva pentecostal de missões o que que se espera do movimento pentecostal, da igreja pentecostal, dos crentes pentecostais, né? Então isso vai ser desenvolvido. Depois, explicar a obra missionária após o Pentecostes, né? Após o dia de Pentecostes, após a igreja ser batizada no Espírito Santo, receber, né, o enchimento do Espírito Santo, tá certo? Após aquele momento, a igreja perde o medo e a igreja, de fato, ela entra em ação. Então, nós vamos ver aqui na lição a importância, né, de ser cheio do Espírito Santo e para quê, né? E para que ser cheio do Espírito Santo? Qual é o principal objetivo? 3, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostais de missões. Essa palavra enfatizar procurar ver, enxergar como é que o Espírito Santo trabalha na obra missionária, né? Tá certo? Vamos agora à leitura bíblica em classe, Atos 2, de 1 a 8, versículo 14 a 18, eu vou ler um versículo, e a irmã Rita lê o versículo seguinte, representando a classe. Versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos juntos, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Toda a classe. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, né? Então nós vamos lá, o versículo 17 agora, Marida. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Eu não vou fazer nenhum comentário agora, porque esses versículos eles vão ser comentados no decorrer da aula, tá certo? Aqui é só o texto bíblico base para a aula de hoje, em que nós podemos ver aqui de forma teórica, né? Agora nós vendo de forma teórica como aconteceu o enchimento, o transbordamento do Espírito Santo na vida dos discípulos, né? E isso continua, essa manifestação continua acontecendo até os dias de hoje, até a volta de nosso Senhor Jesus, tá certo? Esse é o ponto central. Agora nós vamos aqui à introdução,
Hoje eu vou fazer direto, irmã Ita, que nós estamos atrasados, tá certo? Tá certo. Para me pegar logo o ponto e já avante. Vamos agora à introdução. Pode ler, irmã Rita. Uma característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Nesta lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nestes últimos dias. Amém. Então, uma característica notável, né, do movimento pentecostal. A gente vai estar falando muito de movimento pentecostal. Vou só fazer logo uma abertura aqui, assim, abrir um parênteses para a gente esclarecer. Esse movimento, né, na verdade, ele iniciou-se no dia em Atos 2, né? Mas a igreja passou por vários períodos, tá? E somente depois de muitos anos foi que veio entre aspas, né, assim, um movimento no meio do cristianismo chamado movimento pentecostal, certo? Por que a igreja pentecostal? Porque as igrejas levam esse título pentecostal. Então, Pentecostes, o que é Pentecostes? O significado da palavra Pentecostes é uma festa de 50 dias que os judeus celebram, e nesse tempo celebravam e continua, ainda tem, não sei como é que está essa festa, mas é uma festa dos judeus, é uma festa de 50 dias, e no último dia dessa festa, os discípulos que estavam ali reunidos, que era quase 120, diz lá no texto bíblico, era quase 120, todos eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas, e houve todo esse acontecimento que foi relatado aqui, que nós acabamos de ler em Atos 2, tá? Então, depois de muitos anos, surgiu esse movimento pentecostal. Qual foi o objetivo desse movimento? Foi exatamente para resgatar o que aconteceu no dia de Pentecostes, porque a igreja começou a mergulhar numa frieza muito grande, num formalismo muito grande, uma frieza, tinha fé em Jesus, confessava, mas a igreja passou por um esfriamento muito grande, e nesse período Deus levanta irmãos, servos de Deus, né, e começam a orar, e começa então o movimento pentecostal, assim, de uma forma bem simplista, né, bem simples assim, a gente não vai lá na raiz da história não, só para os irmãos terem uma ideia. Então, começou a surgir então o movimento pentecostal, e logo depois vieram as igrejas com essa nomenclatura, Igreja Pentecostal. Então tem as Assembleias de Deus, nós somos uma igreja pentecostal, Renovação dos Remidos, Igreja Pentecostal Deus e Amor, e muitas igrejas que levam o nome Igreja Pentecostal e o nome da igreja, porque a Igreja Pentecostal, ela tem uma referência, ela tem uma referência ao dia de Pentecostes. E aí, qual é a diferença das igrejas pentecostais e as que não são pentecostais? As igrejas pentecostais, as igrejas pentecostais, creem que o que aconteceu lá no dia de Pentecostes continua acontecendo. Os dons que a igreja recebeu e operou através desses dons, a igreja continua operando, tá certo? Algumas igrejas que não são consideradas igrejas pentecostais, que são bem conhecidas, igreja presbiteriana, igreja batista, né, são as mais conhecidas, e outras igrejas que são também consideradas igrejas da reforma, né? E eles também, esses outros que não são pentecostais, levam o nome também de cessionários. Por que eles levam o nome de cessionário? Porque eles dizem que os dons e todo o movimento que aconteceu, tá, cessou com os apóstolos. Os apóstolos partiram, pronto, cessou. A igreja esses dons não são mais manifestos como foi no tempo dos apóstolos. Então, por isso que eles também são chamados de cessionários. Aqui é que os irmãos vão ver aí na internet essa palavra, cessionários. Eles dizem que os dons cessaram, certo? E não acreditam em batismo no Espírito Santo. Para eles, batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa aceita Jesus. Ela já aceita Jesus, o Espírito Santo fez a obra, ele recebe o Espírito Santo,
e eles já estão batizados no Espírito Santo. E para eles não tem batismo no Espírito Santo, mas para nós tem, porque é bíblico, está escrito, nós cremos assim, tá certo? Então, essa é a diferença de uma igreja pentecostal e uma igreja que não é pentecostal. Porém, os irmãos que não acreditam no movimento pentecostal, nas manifestações de Deus que continua, não acreditam, eles são confessos em Jesus, são servos de Deus e também fazem missões, tá? Evangelizam e fazem a obra de Deus, tá bom? Porém, a igreja pentecostal, ela, na história, quando iniciou esse movimento e até hoje, ela teve um significado muito grande e através da igreja pentecostal, venceu-se muitas barreiras, né? Porque aí foi historicamente, ainda continua sendo, apesar de uma certa decadência, a igreja pentecostal, ela é mais fervorosa, ela tem mais motivação, ela é mais assim, ativa, ela age mais, enfim, é diferente, tá? É diferente. Se você conviver com um crente que não é pentecostal, ele tem fé em Jesus, ele é crente em Deus, ele tem salvação, mas ele não tem o mesmo movimento dentro dele do Espírito que tem num crente pentecostal. É claro que tem crentes pentecostais hoje também, faz parte de uma igreja pentecostal que também é parado, é frio, né? Ele crê, né? Só fala a língua quando tem um movimento assim de oração, alguma coisa, mas está lá, frio, né? Não tem ação, não faz a obra do Senhor. Isso é um detalhe que nós vamos ver aqui na lição, tá certo? Então, só para os irmãos entenderem, o que é uma igreja pentecostal? É uma igreja que crê que, primeiro, no batismo no Espírito Santo, depois, que Deus continua se manifestando através dos dons, até a volta de Jesus. Basicamente é isso. Aí vem outras questões. Tem igrejas pentecostais aí que inventaram muitas coisas que não é bíblico, tá? E esse é um dilema. Por quê? Porque o movimento original, ele não tem certas coisas que tem hoje no mundo que se diz pentecostal, tá? Que tem muitas coisas estranhas, esquisitas, que as pessoas não entendem, compara até com outras religiões, outras crenças, certos movimentos, entendeu? Então, nós conservamos nós, Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos, conservamos o movimento pentecostal bíblico. As manifestações de Deus tem que ter respaldo bíblico, tá? Partindo de um princípio que o principal objetivo do movimento pentecostal não foi movimento na igreja, assim, dentro do templo, foi para ir ganhar almas, foi para ir evangelizar, ir ao campo, né? Orar para Jesus curar, libertar, fazer maravilha. Não é certas coisas que se faz hoje só dentro dos templos e que gera muita dúvida e inclusive muitas críticas, tá bom? Então é isso, ok? Se alguém tiver dúvida, quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá certo? Então, desde o seu início, nós lemos aí, né? Na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. Então, historicamente, quando eu falo historicamente, na história do movimento pentecostal original, a paixão que estava nesses irmãos pentecostais era ganhar alma, era evangelizar, era o Senhor Jesus curar, libertar, fazer maravilhas. Não é o que se vê já há algumas décadas, né? O povo só fazendo movimento dentro das igrejas, né? Passou a ser mais um teatro em alguns lugares. Não é isso, o objetivo não é esse, certo? Então, nessa lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões. Então, historicamente, na história, quem estuda o movimento pentecostal, as fases dele, vai ver que no início, por muitos anos, o foco era ganhar a alma, era libertar a vida, expulsar demônios, né? Era desfazer a obra de Satanás. Era uma igreja que enfrentava os demônios, as doenças, as enfermidades. Para isso, esse é o principal objetivo de ser pentecostal, é ser fervoroso, né? Ser cheio do Espírito Santo, tá bom? Uma perspectiva pentecostal de missões. Somos evangélicos. Historicamente, o evangelho é conhecido como alguém que enfatiza
o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, a autoridade bíblica, Tá, então, historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza, primeiro, compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Então, a primeira, assim, uma das primeiras características de um crente pentecostal é uma vida profunda em Deus, íntima com Deus, é uma vida... É uma pessoa que nasceu de novo mesmo, que está ali vivendo a comunhão do Espírito Santo, o poder de Deus. Tá? Então, sempre foram vistos como crentes que têm uma vida mais santificada, não é querer ser melhor do que o outro, mas separada para Deus, né? Porque para orar, para se encher do Espírito Santo, para ter comunhão com Deus, tem que se separar do mundo. Né? Então, inclusive a doutrina pentecostal de santificação é bem diferente das outras que não são pentecostais, tá? Devido a uma intimidade maior em oração, ora mais, busca mais, e compromisso também com a palavra. Para o verdadeiro movimento pentecostal, a autoridade máxima é a Bíblia, tá? Aqui é onde muitos no movimento pentecostal, irmão, se desvirtuaram, porque começaram a passar a crer em muita revelação, em muita visão, em muita coisa que não era bíblico. E toda a revelação de Deus tem que estar contextualizada na Bíblia, principalmente quando se fala de doutrina, de forma de vida, de como se viver. É Bíblia, tem que ser Bíblia. Tá? A obra do Espírito Santo e a revelação do Espírito Santo, ela vem muito mais para nos alertar, tá? Para nos fazer sentir a presença do inimigo, o inimigo ali se escondendo atrás de alguma coisa, né? E você perceber que o diabo, Satanás, está ali. Tá? Hoje eu estava na internet, eu vou falar, estava lá duas evangélicas lá, uma perguntando para a outra se ela postava fotos dela de biquíni numa praia. Isso é na internet. Duas famosas conversando, que eu não vou citar nome porque eu não gosto. Aí uma disse assim: eu jamais, meu corpo é do meu esposo e do Espírito Santo. Aí a outra disse: e você está me condenando? Ela disse: não estou lhe condenando. Quem sou eu para lhe condenar? Aí a outra disse: pois eu tenho o maior prazer de postar, ó. Digo: não, pois ela dizendo, a outra dizendo, pois o seu corpo é para o seu esposo, e você, se você é crente, eu sou crente, você é templo do Espírito Santo. Quem quiser esse vídeo, eu mando para você ver. Uma vergonha. Isso é gente que está na alta, na mídia, tá? Uma vergonha, uma imoralidade sem tamanho, tá? Aí um crente pentecostal, cheio do Espírito Santo, querendo ser usado nos dons, querendo a manifestação de Deus, essas coisas passam longe dele, da mente, do coração dele, não querem essas coisas. Pecar e cair, qualquer um de nós podemos, amém, irmão? Nós somos carne. Jesus disse: vigiai e orai. Agora, achar que isso é normal, a imoralidade e a indecência, jamais, né? Um crente pentecostal de verdade, que tem Bíblia, que tem a palavra de Deus como autoridade máxima e o Espírito Santo na vida dele, ele não vai viver uma vida indecente, né? Expondo suas carnes. Agora, logo em seguida, nesse mesmo vídeo, vem lá um pastor falando palavrões na hora de uma pregação, pregando a Bíblia, palavras torpes que a Bíblia condena. Então, o movimento pentecostal, o princípio dele, primeiro, é vida com Deus, palavra de Deus e oração para ter contato realmente com Deus, tá certo? Fora disso, é só movimento, irmão, é só festival, tá certo? Que leva nome também de pentecostal, tá certo? Quem está comigo? Que chamado neopentecostal, né?
aonde é como se fosse um novo pentecostal, Isso. aonde as coisas já são mais frouxas, aonde eles não querem saber questão de vestimenta, alguns princípios, eles estão muito voltados para a questão financeira, né? Então, existe essa diferença. E hoje há muitas igrejas que estão vivendo uma confusão, que na placa está dizendo igreja pentecostal, mas vive um movimento como uma igreja neopentecostal, porque é uma coisa assim, sem princípio, sem realmente buscar a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, é só um movimento mesmo, né? E muitas vezes coisas mudando que não agrada a Deus. Aí estou só colocando isso aqui, pastor, só para a gente... Não, com certeza. Entender, amém? Eu falei para a igreja que nós somos do movimento pentecostal bíblico. Eu falei agora há pouco, bíblico. Que levamos em consideração, primeiro, uma vida com Deus, está aqui, aqui na tela, depois a Bíblia como autoridade e uma vida de oração para buscar a comunhão com Deus. Aí dentro do movimento pentecostal eu falei, tem vários outros movimentos, né? Que acaba se tornando muito mais festival na igreja, muito mais outra coisa do que de fato o que é realmente o propósito do movimento pentecostal. E tem dentro do movimento pentecostal esse movimento que é da modernidade, né? Da modernidade, que é só, como o pastor mesmo, Adriano, comentou, não vou nem comentar, ele já fez o comentário, está correto. Então, assim, mas o movimento pentecostal bíblico, real, ele não tem nada a ver com esses movimentos aí que leva o nome de pentecostal, porque algumas pessoas generalizam, acham, tá aí ó, os crentes pentecostais, aí nem todos os pentecostais são iguais, tá certo? O nosso foco hoje principal é missão, né? O Pentecoste, o crente pentecostal, a igreja pentecostal, o movimento pentecostal, historicamente é uma igreja muito ativa e de muita ação na obra missionária, é o nosso foco. Mas a gente tem que falar desses detalhes porque fica sempre aquela interrogação, né, na mente de alguém, né, comparando, né? Vamos lá. O apelo de anunciar a Cristo aos outros. Tá, então o terceiro ponto, os irmãos viram aí, só para a gente não perder aqui a linha, né? O primeiro ponto é o compromisso pessoal com Jesus, a partir do novo nascimento, é uma pessoa convertida, espera-se de um crente pentecostal que ele seja convertido, palavra e espírito. Terceiro, que a Bíblia seja a autoridade máxima na vida dele, que não é o caso da igreja pós-moderna, né? Ou o pentecostalismo moderno que está aí, né? E aí o terceiro ponto é o apelo de anunciar Cristo aos outros. Então, basicamente esses três pontos é que dominam o verdadeiro movimento pentecostal: vida com Deus, palavra de Deus e anunciar Jesus e manifestar o poder de Deus, tá? Então, só para nós ter uma ideia exatamente do que é o movimento pentecostal bíblico, que eu gosto de dizer assim, né? Que está conforme as escrituras. Vamos lá. Basicamente, esses princípios são o que os evangélicos têm em comum. Eles tornam-se num impulso evangélico com raiz histórica na tríplice ênfase da reforma protestante. A autoridade das escrituras, a salvação pela fé, o sacerdócio universal dos crentes. Pronto, vamos voltar só um pouquinho aqui agora, tá? Então, assim, a reforma protestante que aconteceu lá na época de Martinho Lutero, que ali os crentes, né, passaram a ser conhecidos como protestantes, mas na verdade o protesto ali foi contra a igreja católica, né, algumas crenças da igreja católica, que a gente não vai detalhar aqui. E o movimento da reforma, ou a reforma protestante, ela estabeleceu um princípio geral: só a Escritura, né? Tirando essa parte das manifestações do Espírito, tá? Mas a igreja pentecostal, tá? Ela
a real igreja pentecostal, não é essa pós-moderna que o pastor Adriano colocou aí, né, esse movimento pentecostal, mas a igreja pentecostal bíblica, ela parte do princípio da Escritura, o que está escrito, a autoridade das Escrituras. Nós também, o verdadeiro pentecostal, acredita na salvação pela fé, tá? Já a igreja da Reforma, a maior parte dos teólogos desconsidera obras, é pela graça. Nós acreditamos também que a salvação é pela fé, pela graça, mas com obras, porque o Senhor Jesus disse que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Jesus, quando veio falar com as igrejas lá em Apocalipse, ele repetiu várias vezes: eu tenho visto as tuas obras, né? Também o Senhor Jesus, João Batista diz: produzir frutos dignos de arrependimento, né? Frutos são obras. Então a obra tem também os frutos do Espírito Santo, que nós vamos ver ali, que fala de comportamento, são obras. Então nós não podemos pensar que a salvação é pela fé, pela graça, e é isso mesmo. Se não fosse pela fé e pela graça, não tinha salvação. Ninguém é salvo pelas obras. Por que a igreja, a maior parte da igreja pentecostal, né, que muitas já abriram mão, pega nas boas obras de postura, de comportamento, de linguagem, de uma vida realmente diferente do mundo, né? Por quê? Primeiro, nós acreditamos que o Espírito Santo está em nós. Nós temos uma vida diária, contínua ali o tempo todo com o Espírito Santo. Ele está falando conosco o que convém e o que não convém a um crente, né? E a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fala das obras que nós devemos, as obras da carne que nós devemos renunciar, e outras obras. Está cheio de exortação ao crente, ao servo de Deus, ter uma vida digna de um cidadão do céu. Então, indiscutivelmente, nós cremos, a igreja pentecostal bíblica, ela crê, né, e ela doutrina pela Bíblia. Nós não doutrinamos por revelação. Deus me disse, irmão, que você tem que usar essa roupa, que você tem que ser assim. Não, é do jeito que está lá na Bíblia, está escrito. Tem até igrejas da Reforma e pentecostais também, que diz o seguinte, que Deus não está preocupado com roupa, com cabelo. Mas eu estou falando isso porque isso está aí, desparramado nas mídias. Mas está escrito. Se está escrito, é para o salvo, é para o que serve a Deus, né? Eu vendo hoje esse vídeo dessas duas mulheres lá, uma combatendo a imoralidade e a indecência, a outra defendendo, e ainda criou-se ali um clima muito pesado. E eu pensando assim, meu Deus, onde é que está a Bíblia na vida de uma pessoa dessa? Porque Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher, foi Jesus que disse, Mateus capítulo 5, acho que versículo 28, se um homem olhar para uma mulher e desejar, ele já é adúltero. Na lei só se praticasse o adultério, mas se um homem olhar para uma mulher e desejar ela, já é adúltero. Aí uma mulher que anda mostrando suas carnes, indecente, imoral, ela está chamando o homem para pecar, porque o homem já é bruto, já é animal mesmo, a natureza do homem, né? E como é que essa mulher diz que tem um Espírito Santo, meu irmão? Misericórdia, é uma loucura isso. É doutrina de demônio mesmo, como diz a palavra de Deus, que nos últimos dias eram os demônios que iam dar doutrina. Então vamos voltar aqui. Então nós pentecostais adotamos esse princípio também da reforma. A Bíblia é a autoridade máxima de Deus na terra, não é igreja, não é denominação. A salvação é pela fé, e o sacerdócio universal dos crentes, ou seja, todos os servos do Senhor, a igreja do Senhor, ela é um sacerdócio real, porque o nosso sacerdote é o Senhor Jesus, e Ele opera esta obra através de cada crente, tá certo? Então, quanto a isso, nós cremos da mesma forma. Aí o que vai divergir é as manifestações do Espírito Santo, tá certo? Que lá em Corinto diz que as manifestações do Espírito Santo são diversas, mas o Senhor é o mesmo, né? Também Deus fala da multiforme graça de Deus, que Ele se manifesta de muitas formas, de muitas maneiras, sem contudo ferir os princípios de moralidade, de comunhão com o Senhor, tá certo?
Só lembrando que fala-se movimento pentecostal, né? Mas uma das marcas também do movimento pentecostal, ou do Pentecostes, além da festa de 50 dias, e no 49º dia, as pessoas iam lá, levavam suas primícias, de tudo que eles colhiam, né? Então, tornava-se uma festa muito grande. Na igreja não é diferente. A igreja se reúne justamente para glorificar a Deus e dizer dos feitos que Ele fez na nossa vida. A nossa grande dificuldade é não testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida. Onde é que está o Espírito Santo aí? Naquilo que Ele transformou, né? Eu sempre digo, não fiz coisas, não matei, não roubei, não me prostituí, mas sim outras coisas que o pecado estava sobre a minha vida. Então a necessidade é muito grande de alguém falar de arrependimento, falar do que Deus fez na sua vida. Por isso que diz assim, nós somos pentecostais, o fogo de Deus está em nós. Pois se o fogo de Deus está em nós, Ele tem a ação dele para repreender o mal e queimar o pecado. A santidade na nossa vida, ela vem exatamente por causa da palavra. Jesus disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então não há santificação se não for pela palavra. Por mais que nós nos esforcemos, mas a palavra é que santifica. Como é que ela santifica? Observando, lendo, olhando a vontade do Senhor Jesus. Tem coisas que são muito difíceis. Para mim não foi. Eu me converti no domingo, na segunda-feira eu já era crente. Porque tem gente que dá trabalho, né? Eu não dei, porque eu só tinha uma roupa para usar. As pessoas me deram roupas, aí foi rapidinho. E elas tinham aquele prazer, aquela obrigação de me discipular e dizer qual era a vontade de Deus para a minha vida. Ô irmãos, a vontade de Deus é perfeita. E nós falamos isso, é agradável, né? Mas difícil é para nós aceitarmos algumas coisas que tem na Bíblia, né? Então a maneira de se santificar, que é o Espírito Santo, é só através da leitura da Bíblia. E também, quando nós evangelizávamos, nos trens, quando eu cheguei aqui, as pessoas, os irmãos evangelizavam nos trens, nas estações, nas paradas, né? E eu me envolvia com aquele movimento, até que cancelaram. Mas outra dificuldade que nós encontramos nos evangélicos, nem literatura evangélica nós queremos mais conduzir conosco. Era difícil alguém não encontrar na minha Bíblia, na minha bolsa, o endereço da igreja, as atividades dos cultos, né? E um panfletozinho me oferecendo para ir fazer orações na casa da pessoa. Isso não acabou, mas foi diminuindo, né? Foi diminuindo e a preocupação foi menos. Hoje eu peço para alguém trazer o nome de uma pessoa para orar, está difícil. Está muito difícil. Então essa chama, ela tende a se apagar. Essa chama do Pentecostes em nós, a tendência dela é apagar mesmo. Mas ele está aqui, o Espírito Santo, para nos renovar. Assim é o batismo, né? A evidência do batismo são as línguas. Tem pessoas que são batizadas e não há evidência para falar línguas. Ela vive como uma pessoa normal e se conforma. Não vamos nos conformar. Quando o Espírito Santo der as línguas para nós devemos falar, porque isso também é chama do Espírito Santo. É a presença de Deus na nossa vida. Precisamos refletir nisso hoje. E a lição é muito oportuna para nós pensarmos bastante. Amém, irmãos? Nós não vamos, porque assim, dentro do movimento pentecostal, como já foi iniciado aqui, tem muito esse lado da santificação, de se separar para Deus, mas nós vamos focar mais, de fato, as missões e a evangelização, que é o propósito maior do trimestre, tá certo? É porque Amém. Essas coisas precisam ser faladas, porque sempre fica uma pergunta, né? Verdade. E quem quiser perguntar, mesmo sem querer falar, pode perguntar, que a gente pode explicar ou trazer a resposta depois. Vamos lá. Então, de acordo com o missiólogo Paul Pomerville, podemos dizer que o movimento pentecostal contribuiu com esse impulso evangélico, descrito acima, com a natureza dinâmica da fé cristã. Amém. Então, aqui é um teólogo, né, uma pessoa que conhece profundamente, é uma autoridade, ele dizendo aqui que esse impulso evangélico descrito acima como natureza dinâmica da fé cristã. Observem essa palavra dinâmica, tá? Então a igreja pentecostal, ela tem uma característica também de dinamizar, de tornar a obra mais fácil, mais simples. Por exemplo, tem ministérios aí, principalmente os da Reforma, já tem também ministério pentecostais.
que a pessoa só pode pregar se ele tiver um curso teológico, por exemplo. Só pode ser um obreiro se tiver um curso teológico. Já tem igrejas pentecostais que dizem que uma pessoa só pode ser um obreiro se for batizado no Espírito Santo. Então são regras que biblicamente não está escrito assim, tá certo? Porque nós vimos Deus operar poderosamente sobre pessoas que não tinham o batismo com o Espírito Santo com a evidência das línguas, mas era cheio do Espírito Santo, e Deus usava na palavra, na oração, operando maravilhas, né? Fazendo obras maravilhosas, né? Agora, nós somos defensores da evidência das línguas, como a irmã Rita falou, tá? Porque isso aconteceu biblicamente, é uma maneira de tornar mais real ainda o batismo no Espírito Santo, tá certo? Um transbordamento. Mas o que é interessante aqui nesse comentário, irmãos, é que o movimento pentecostal, ele contribuiu com esse impulso, né? Ele impulsionou, porque o movimento pentecostal, ele acabou desfazendo algumas travas, algumas barreiras, algumas dificuldades que foram se impondo ao longo do tempo através das denominações, tá certo? Porém, com critério, né? As igrejas sérias, elas não exigem um curso teológico, assim, de uma faculdade, de um seminário, né? Mas requer que o obreiro aprenda, que o obreiro tenha interesse por aprender, né? Até quem não sabe ler pode aprender, ele ouve e guarda no coração, e quando estiver no lugar ele vai falar o que ele ouviu, o que ele aprendeu. O que não pode é uma pessoa que não tem interesse nenhum por aprender, sair por aí falando de Jesus e pode cometer muitos erros, pode até escandalizar o Evangelho, né? Então, são essas coisas que precisam ter um certo equilíbrio, tá certo? Eu cheguei no Evangelho em 90, tá? Cheguei em 90, então, na igreja, né? E eu, pelo menos uns 10 anos, eu vi uma resistência muito grande dos pentecostais de quererem estudar a Bíblia, porque dizia que quem ensinava ele era o Espírito Santo, quem ensinava ele era Jesus. Isso foi uma luta, né? Mas isso praticamente já está vencido. Só tem um ou outro que ainda tem essas ideias de não querer estudar, mas a maioria hoje já está consciente. Inclusive, eu acho interessante que as revistas da escola bíblica, se a gente não for logo, quando vai lá não tem mais para comprar, porque não sobra mais. É muita gente estudando, lendo livros, estudando e orando. Então o movimento pentecostal, com conhecimento, com o Espírito Santo, com a vida consagrada, crendo nos dons, é uma maravilha de Deus. Amém? Esse princípio envolve a atividade de Deus em termos do ministério do Espírito Santo, em 1 Coríntios 12, 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Pronto, esse ponto aqui é muito interessante, que é muito usado pelo movimento pentecostal, certo? Mas um só e o mesmo Espírito, esse Espírito com letra minúscula, é o Espírito de Deus, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, tá? Então, aqui já era Paulo, o apóstolo, ensinando aos crentes da época, tá? Como usar os dons, como ser usados por Deus, porque essa parte também dos dons, de ser usado por Deus, gera problemas também, irmãos. Paulo disse assim para a igreja de Coríntios: vocês têm todos os dons, vocês são ricos, mas estão despedaçados, porque um diz que é desse, é do outro, é de Paulo, é de Pedro, é desse, é daquele, outros dizem que é de Cristo, né? Então isso é um problema do próprio ser humano, que começa a ser usado por Deus, começa a se achar, começa a querer ser mais do que o outro. E os dons, meus irmãos, o Espírito Santo, o poder de Deus, não é para tornar nenhuma denominação, nenhum crente, ninguém mais melhor do que o outro, é para ganhar almas para Cristo, é para libertar com o poder de Deus, a palavra, as vidas. É para edificação da igreja. O apóstolo Paulo insistiu muito: faça-se tudo para edificação. Então, quando uma obra se inicia dentro da igreja, do ministério, e começa a dar confusão, pode parar,
pode parar, tem alguma coisa errada. Aparentemente pode ser bom, mas a obra de Deus é de paz, amém, meus irmãos? Não é de concorrência, tá? Às vezes as pessoas saem desfazendo da igreja, do pregador, de um trabalho na igreja, por causa de um detalhe, meu Deus do céu. E não vê o outro todo, o sacrifício que aquela pessoa faz pela obra do Senhor. Então, devemos ter muita vigilância, tá bom? Porque nesse mundo espiritual das manifestações, ali está muitas vezes a carnalidade também do homem, tá? Inclusive Paulo diz, vocês começaram no espírito, agora estão terminando na carne, ou insensatos, né? Então assim, vamos manter o vínculo da paz pelo Espírito de Deus, que vai dar certo, né? Então, o apóstolo Paulo foi um dos maiores mestres da época da igreja. Ele ensinou bastante sobre amor, sobre dons, né? Sobre como a igreja interagir, a igreja ser uma igreja dinâmica, mas uma igreja harmoniosa, uma orquestra. Vamos lá. Somos pentecostais. Então, o primeiro ponto aqui é que nós somos o quê? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para a gente ir gravando aqui. Espera aí. Primeiro tópico aqui, ó. Deixa eu ver. Somos evangélicos, amém? Então, lá na Reforma, os crentes passaram a ser chamados protestantes, né? Mas o protesto era, como eu já falei, contra certas crenças da Igreja Católica. Então, o item 2 que nós vamos ver agora somos evangélicos e agora somos pentecostais. Vamos lá. Com o termo pentecostal, nos referimos ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século I. Atos 2, 1 a 12. Certo. Então, eu volto naquele ponto que eu já comentei, só para frisar aqui. Se uma pessoa chegar e disser assim, Gerson, por que você é um crente pentecostal? A resposta é essa. Porque eu creio no batismo no Espírito Santo, creio que Deus continua operando através dos dons, creio nas manifestações do Espírito Santo e procuro pela graça de Deus me santificar, me separar para que eu seja usado nas mãos do Senhor. Então a igreja pentecostal é a igreja do fogo mesmo, é a igreja do poder de Deus, é uma igreja avivada, tá certo? Eu falei o Gerson, mas vale para todos nós, tá bom? Essa explicação. Então aqui, como também eu já falei no início, né? O crente pentecostal, ele crê que as experiências do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, que está lá escrito, o escritor colocou aqui, pode acontecer hoje também. Ele colocou, pode acontecer. E nós temos que ter clareza que aconteceu no tempo dos apóstolos, continuou acontecendo e continua acontecendo e vai acontecer até a volta de Jesus, amém? Então, nós pentecostais cremos que Deus continua operando igual Ele operou no dia dos apóstolos. Vamos lá. Nas palavras do missiólogo Paul Pomerville, essa experiência do Espírito perpassou a história da igreja. Pronto. Então, perpassou durante toda a história da igreja, essas manifestações aconteceram e continuam acontecendo. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja, que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja. Perfeito. Atos 1, 10 e 11. É exatamente o que eu estou falando aqui com os irmãos, né? Historicamente, nós vamos encontrar na Bíblia, na época de Atos dos Apóstolos, e vamos encontrar inúmeras biografias de homens, jovens, mulheres,
que foram cheios do Espírito Santo e o Senhor operou muito na história e continua operando e vai continuar operando. E o objetivo dessa lição é que a igreja nós desejemos hoje e sempre ser cheio do Espírito, sempre lembrando qual é o objetivo. Alguém vai lhe perguntar também assim: para que ser batizado no Espírito Santo? O que é batismo? Para que o batismo? Foi Jesus que disse: ficar em Jerusalém. Lucas 24, 49, se eu não estiver enganado, está escrito: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Tá? Eles já tinham o Espírito Santo, eles já tinham, mas eles precisavam agora de revestimento. Então o batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Você já está vestido e vai ser revestido. Aí alguém vai lhe dizer assim: mas se você já tem o Espírito Santo, você não precisa disso não. Mas é Deus que está oferecendo e é Deus que quer, não somos nós que estamos inventando não. O movimento pentecostal inventa, não inventa. Foi Jesus que disse: ficar em Jerusalém. Aí ele diz: até que do alto sejais revestido de poder. Tá? Olha a palavra até, porque até então eles não estavam ainda capacitados. E o movimento pentecostal, uma das buscas do real movimento é a capacitação, irmãos. É a capacitação, porque tem muita gente com letra, com muito conhecimento, irmão, que se disser que tem uma pessoa endemoniada, ele corre. Ele corre. Está despreparado. Está despreparado. Corre. Tem um doutor em teologia aí, que é da Igreja da Reforma, que eu ouço ele, porque ele é um professor de teologia, e ele disse que um dia levaram um endemoniado de noite, de madrugada lá, para ele expulsar o demônio. Aí ele diz assim, ele que diz na internet, ele diz assim: por que não procuraram um dos irmãos da Assembleia de Deus? Porque eu não sei fazer isso não. Um doutor na palavra, quer dizer, porque não acredita. Aí às vezes um irmão que não sabe nem ler, levanta a mão e diz: sai demônio, o demônio vai embora. Está vendo? Então essa é a grandeza, glória a Deus, a grandeza de Deus no movimento pentecostal. É uma igreja que quer intimidade com Deus. Estou falando do verdadeiro, que quer intimidade, que quer ser usado, que quer que Deus opere, que quer que Deus liberte, tá? E para isso precisa de oração, né, irmão? Para isso precisa de se santificar. Quem não tem essas obras para fazer, vive de qualquer jeito, tá bom? Bom, vamos lá. 1:3, contribuições pentecostais às missões. Uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Aqui tem algo muito maravilhoso para nós, irmão, que eu fico muito feliz com isso. Primeiro, a igreja pentecostal, sempre que nós falar de igreja pentecostal, sempre bota na sua mente. Pentecostal bíblico, pentecostal que tem vida com Deus, não é? Os pentecostais que estão fazendo brincadeira com o nome de Deus, não, tá? Então, olha, uma das contribuições pentecostais mais significativas, essa é a palavra significativa, de grande significado, para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar a igreja, onde Cristo ainda não foi anunciado. Então, assim, a igreja pentecostal, os crentes pentecostais, a maioria deles vão a lugares que não é qualquer crente que vai. Se dispõe a fazer obras em pequenos grupos. Os irmãos percebam que as pessoas que crescem muito teologicamente, que não é errado, amém, glória a Deus, que se desenvolvem, eles não se contentam em estar diante de 2, 3 pessoas, não. Para eles só se tiver. Eu me lembro de um no início da minha fé, que eu nunca esqueço, que convidaram ele para um evento e ele disse assim, o empresário perguntou assim: quantas pessoas vão ter lá? E a pessoa disse: não, mas por quê? Ele disse: não, porque ele só vai se tiver no mínimo 100 pessoas, senão não compensa ele ir. Aí Jesus evangelizava uma pessoa. Jesus mandava chamar um paralítico, um cego,
mendigo, pedindo esmola, parava a multidão e mandava chamar ele para conversar. Esse é o Evangelho. Então o movimento pentecostal, ele não olha para números, o verdadeiro não olha para número de pessoas, quantidade, ele olha para uma vida, ele olha para a vida. Ele não olha quanto é que vai ganhar, qual é a vantagem que vai levar. Ele não olha se é luxuoso, é um barraco, debaixo de uma árvore. Quantas obras não se iniciaram, né, debaixo de árvore, né, em lugares bem simples. A irmã um dia estava dando testemunho, né, lá da Vila Manuel Sato, que quando a obra começou lá, ela, um dos aniversários da obra lá, ela dizendo que fazia o culto debaixo de uma árvore e o passarinho ficava sujando a cabeça dela, né, quando iniciou a obra, tá certo? Então, a irmã Irene, aqui no Parque do Vaqueiro, debaixo de um cajueiro, né? E quantas obras foram iniciadas em lugares muito simples, que certas denominações, certos doutores jamais chegarão lá. Tem um irmão muito preparado, inclusive socialmente elevado, que passou um tempo aqui comigo, e um dia eu disse: dá para você levar uma mensagem lá no Parque do Vaqueiro? Na época não tinha o templo que tem lá hoje não, né? Aí era o cajueiro ainda, debaixo do alpendre. Já era debaixo do alpendre. Aí ele foi. Quando ele voltou, aí eu perguntei para ele: o que foi que você achou? Aí ele disse: amei o lugar. Eu disse: mas assim, o que foi que mais te chamou a atenção? Porque ele mora num palácio, né? Aí ele disse assim: porque lá o pregador não tem do que se gloriar. Né? Tem pregador que não teria nem coragem de tirar uma foto lá, né? Então, assim, o movimento pentecostal, ele tem essa característica da simplicidade de Cristo. Claro que com o pós-modernismo, muita coisa mudou, mas no início, meu irmão, no início era muito simples. Era muito simples, era tudo muito simples, tá? E Jesus salvava. Aí onde tem ostentação, que Jesus às vezes não está nem ali. Os irmãos lembram que Jesus na igreja de Apocalipse, nas igrejas lá, ele diz: eis que bato a porta. Muita gente prega para o povo do mundo, ali era para a igreja. Jesus estava batendo na porta da igreja para entrar, porque ele não estava mais dentro da igreja. Tem muitas igrejas hoje que Jesus não passa nem perto, irmão, porque ele não tem mais lugar para ele. E também pentecostais, hein? Coisa séria. Mas enfim, vamos nos apegar aqui ao bom. O movimento pentecostal, os verdadeiros pentecostais, eles acreditam que só dá certo com o Espírito Santo, amém? Só funciona com o Espírito Santo. Todo conhecimento, toda sabedoria tem que ter o Espírito Santo, senão não dá certo. Senão não acontece a obra de Deus como Deus quer. Então isso eu considero uma grandeza de Deus nos nossos meios. E aí vem a questão de plantar igreja. O que é plantar igreja? É iniciar uma obra. Muitas igrejas grandes hoje pentecostais começaram com um grupo pequeno, num lugarzinho simples que eu já falei aqui. Os nossos primeiros cultos aqui neste lugar, irmão, não tinha parede, não tinha teto, não tinha nada, era só uma coberta aqui em cima do púlpito, e Jesus batizando com o Espírito Santo e salvando. Crentes fervorosos. Aí quando levantou as paredes, que arrumou, que pintou, que cobriu, teve uns que até desistiu da fé e até abandonaram a igreja. Mas antes, quando estava na poeira, quando estava no sol, quando tinha que montar e desmontar isso aqui, era fervoroso. Aí vai entender, né? Então o movimento pentecostal tem essa característica de Cristo, da simplicidade. O movimento pentecostal abre muitos trabalhos. Claro que tem trabalhos abertos que não é na direção de Deus, mas a simplicidade ajuda muito, tá? Inclusive eu vi um doutor, um grande aí de uma determinada igreja, numa palestra dele, ele falando da simplicidade de muitos irmãos de fazer a obra de Deus, enquanto que para eles lá, ele mesmo falando, criticando que para abrir uma igreja é uma complicação muito grande, para iniciar uma obra é uma complicação muito grande, para enviar um obreiro é uma complicação muito grande, né? Então é isso. Então o movimento pentecostal, ele tem que manter a simplicidade com temor, com santificação, com responsabilidade, com entendimento, mas a simplicidade acima de tudo, porque é onde Jesus está. Vamos lá. Esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico
depois das missões operadas pela obra pentecostal. Amém. Então, o crescimento das igrejas no Brasil, principalmente, que tem esse conhecimento, irmãos, veio de pequenos grupos, de trabalhos muito simples. Aqui mesmo em Russas, eu conheço a história de um pastor lá de Russa, o pastor que chegou a ter 200 membros numa escola bíblica, hein? O que é que você acha? No interior do Ceará. 200 pessoas na escola bíblica. Imagina quantos crentes tinha essa igreja e congregações, e tinha pouco conhecimento de leitura. Quando ele foi jubilado, ficaram não sei quanto tempo aqui em Fortaleza para encontrar um pastor para ir para lá. Com muita oração e muito jejum e tantas coisas que eles dizem que às vezes nem existem, conseguiram um para ir para lá para ganhar 12 mil reais por mês, livre de todas as despesas, e foi para lá, né, porque ama muito a obra de Deus e não garantindo ficar muito tempo lá. Isso é uma pouca vergonha, né? Olha o ponto que o evangelho chegou, meu irmão. Bem aqui nas nossas barbas aqui. Mas tem outras coisas terríveis, né? Nesse sentido, o sucesso das missões pentecostais está ligado diretamente ao lugar que damos ao Espírito Santo. Um lugar semelhante ao que os crentes do Novo Testamento deram em Atos dos Apóstolos, Atos 16, 6 a 10. Então, a igreja pentecostal, a característica assim, mais visível dela é o mover do Espírito. Tem uma linguagem no movimento pentecostal que é dar lugar, irmão, ao Espírito Santo. É o mesmo que dizer, deixa o Espírito Santo agir na tua vida. E descomplica muita coisa, irmãos. Descomplica. Um dia eu estava lá no meu trabalho, quando eu estava no banco ainda trabalhando, e aí sempre conversava com um irmão lá de uma igreja lá, muito abençoado, um homem de Deus. E aí ele um dia, conversando comigo, como é lá na igreja? Você trabalha aqui, você é o pastor da igreja lá? Eu digo, sou o pastor. E como é que você faz? Como é que você prepara seus sermões? Porque eu vejo aqui que, meu Deus do céu. Eu digo, rapaz, é o Espírito Santo. Aí ele diz, como é isso? Eu digo, o Espírito Santo me dá a palavra e eu leio a Bíblia, ele me dá a palavra e eu prego. Mas como é que você consegue preparar seus sermões? Eu digo, rapaz, é lendo Bíblia, estudando, e na hora o Espírito Santo fala. Aí ele disse assim, não, porque eu fico pensando, como é que você faz a obra de Deus? Você tem muitas pessoas lá pregando e ajudando? Eu digo, na época eu tinha talvez uns 2 ou 3 que pregavam comigo só. Aí eu digo, rapaz, tem uns 2 ou 3 irmãos lá, e umas 2 irmãs lá que pregam. E quantas congregações? Eu falei, e como é assim a sua rotina? Você prega uma vez por semana, quantas vezes por mês? Eu prego todo dia, irmão. Todo dia? Que é isso? Eu passo 15 dias preparando um sermão. Eu digo, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Deixa o Espírito Santo tomar conta da sua vida, lê a Bíblia e abra a boca que ele vai falar. Aí, não, mas eu não aprendi assim não. Eu digo, pô, você está perdendo tempo, tem muito pecador morrendo aí, precisando de uma palavra. Aí, nunca mais ele conversou comigo não. Então assim, o Evangelho é muito simples, meus irmãos. Jesus é muito simples. Aí complicam muito, né? E a característica maior da igreja pentecostal é porque ela é uma igreja que procura estar o tempo todo na intimidade do Espírito Santo para ser usada, principalmente para Jesus salvar e edificar a obra dele. Vamos lá. Assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito na prática das missões. Pronto, então, aqui é para a gente refletir mesmo. Eu preciso orar, nós precisamos orar mais, nós precisamos ler Bíblia, estudar Bíblia, orar, jejuar, nos separar, nos santificar, nos colocar na presença do Senhor, para Ele o Espírito Santo operar. O que aviva uma igreja, irmãos, é a presença de Deus. É a presença de Deus. Eu já vivi muitas experiências, irmãos. De ver uma pessoa pregar meia hora, 40 minutos, e vir outro com 2, 3 palavras, a igreja incendiada, o poder de Deus.
Já vi grupo de louvor louvando na igreja e o pregador não poder pregar porque a igreja foi tomada pelo Espírito Santo. E foi meia hora, 40 minutos de glorificação, poder de Deus. E não era plantando bananeira não, viu? Era glória a Deus mesmo, era cheio da graça, tá? Então é isso. 2, a obra missionária depois do Pentecostes. A causa da obra missionária na primeira igreja. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. O Senhor Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. Olha, irmãos, para mim, a maior experiência e o modelo para uma igreja, para um crente ser avivado, é exatamente o início da igreja sem a presença física de Jesus, no dia de Pentecostes. No dia do batismo no Espírito Santo, irmãos, diz o texto lá, quem quiser pode ler em Atos 2, que vai lá, está lá escrito, que tinha aproximadamente 120, quantos? 120, de multidões, 120 estavam ali buscando, perseverando na promessa, de portas abertas ou porta fechada? De portas abertas, o templo, ou de porta fechada, a casa? Não estou ouvindo não. As portas, quando eles estavam orando, estavam fechadas ou estavam abertas? Estava fechada. Eles estavam com medo, e eu também estaria morrendo de medo se eu estivesse lá também, porque o que lhes esperava era açoites, era morte. O inimigo tinha determinado exterminar com os cristãos naquela época, os crentes em Jesus. E agora, como era que eles iam pregar o Evangelho? Já tinha perdido tudo. Não podiam mais nem livremente andar nas ruas. Poderiam ser mortos a qualquer momento. Mas o que foi que aconteceu? Jesus disse, Atos 1:8, mas recebereis o quê? Repitam, mas recebereis, todos juntos, vamos ler um coro, vamos, ó, um cântico, mas recebereis, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Vou parar aqui. Amém. Ser-me-eis testemunhas. Jesus diz, quando vocês forem batizados, forem cheios do meu Espírito, do Espírito Santo, do Espírito de Deus, vocês vão testemunhar de mim. Então, a decadência, a negligência do crente, principalmente pentecostal, irmãos, é a ausência da presença mais ampla e mais atuante do Espírito Santo. O povo está mais preocupado com a roupa, com o calçado, aonde vai, o que vai comer, né? Com tantas coisas desta vida, e menos oração, e menos busca. Quanto sofrimento que nós vivemos hoje, irmãos. Mas essa igreja aqui estava de porta fechada. O medo estava parando tudo ali. Mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, irmãos, eles abriram a porta e pregaram. E só na primeira pregação já foi quase 3.000 almas que se converteram, irmão. Amém? Quem pode dar um glória a Deus? Estamos falando, irmão, de poder de Deus, de igreja que busca o poder de Deus, de igreja de um povo que acredita no poder de Deus, irmão. Não aceite, o inimigo luta contra nós para eu e você desanimar, desfalecer, não fazer a obra. Clame, vamos clamar, porque todos somos tentados a parar, a desistir, a não fazer. Mas Jesus está dizendo aqui, se vocês receberem a virtude, o poder do Espírito, vocês vão ser minha testemunha, vocês vão testemunhar, vocês vão fazer a obra, é para mim, é para você. Amém, meu irmão?
Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos que uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam testemunhas. Então é isso que nós temos que buscar, irmãos. Eu quero, Senhor, poder para me separar para Ti. Eu quero poder para falar da obra do Senhor na minha vida, para falar do Senhor, para orar pelas pessoas. Amém? Não aceite, querido, não vamos aceitar uma vida fria, indiferente, uma vida sem sabor, sem gosto. Não, Jesus quer nos encher do Espírito Santo. Por isso, o período em que a igreja cristã viveu o seu maior crescimento foi o do primeiro século de nossa era. Ali começou o poderoso movimento de missões. Amém. Primeiro século significa o quê? Os primeiros 100 anos da igreja, amém? Foi onde mais Deus operou e foi mais onde a igreja foi perseguida, foi onde teve mais sofrimento, meu irmão. Nada justifica a nossa frieza em relação à obra de Deus. Tem hora que meu coração quer parar de ver a indiferença. Tudo para a igreja é mais difícil, irmão. Tudo. Misericórdia. Misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Vamos lá. Nesse sentido, os oito primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Atos 1:4. Amém. Então, é uma promessa, viu, irmãos? Revestimento, poder de Deus, batismo no Espírito Santo, dons, é promessa de Deus para a igreja. Peça, diga: Senhor, eu quero ser uma bênção, eu quero ser usado nas tuas mãos. Aleluia. Amém? Nós não podemos recuar. Isso se cumpriu fielmente em Atos 2. Amém. A igreja creu, esperou e recebeu. A expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. Amém. Então, a Palestina, o teólogo estava explicando, essa Palestina não é a que nós ouvimos hoje, tá? Era ali a região de Samaria, era a região da Judéia, era uma outra região, tá certo? Então, em cumprimento ao que o Senhor mandou, tá? Então, eles romperam fronteiras, eles avançaram. É claro que para isso acontecer, foi também por causa de uma perseguição, né? O livro de Atos dos Apóstolos relata de forma detalhada e precisa o avanço missionário da igreja do século I. Amém. Então, nós temos o livro de Atos, né? Está lá, Atos dos Apóstolos, né? E nós, pegando a palavra de outro irmão, e eu concordo que os atos da igreja não pararam, amém? Os atos do Espírito Santo não pararam, continua. E nós estamos escrevendo o livro de Atos da igreja, amém? O Espírito Santo operando. Embora o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, 1 Coríntios 16, 8, 9, pois ele estabeleceu igrejas nas 4 províncias romanas, Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. 1 Coríntios 16, 8 e 9. Essa era a vida, né, dos missionários, era ganhar almas, né? Vamos lá, irmã Rita. Também estão registrados trabalhos importantes de outros homens e mulheres de Deus, tais como Barnabé, Pedro, Silas, Filipe, João Marcos, Apolo, Áquila, Priscila e etc. Amém. Então Paulo está sempre em destaque, mas muitos irmãos fizeram a obra do Senhor juntamente com ele, né? Isso nós não podemos esquecer. Era uma igreja toda
envolvida em ganhar almas, em levar o evangelho, em orar, né? Enquanto Pedro estava preso, a igreja estava lá orando, né? E de repente Deus operou aquela maravilha na prisão. Então a igreja sempre estava em ação, e é isso que nós temos que fazer sempre, né? Grande parte da igreja, glória a Deus, está ativa, está trabalhando, isso é muito bom. Inclusive o pastor Oliveira ontem mandou uma mensagem para mim, vendo os trabalhos e parabenizando. Eu digo, é o fruto de cada irmão, né? De cada cooperador na obra do Senhor, por isso que está acontecendo, né? O pastor, muitas das vezes, é só coordenando e os irmãos fazendo e acontecendo, e eu louvo a Deus por isso, né? Vamos lá. Nesse aspecto, podemos dizer que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar para um africano. Atos 8, 26 a 30. Amém. Muito bonito, né? A história de Filipe. O Espírito Santo fala com ele, ele vai, evangeliza, e logo em seguida aquele homem já quer se batizar, é batizado e segue o destino dele já com Jesus para outra nação, né? Então isso é muito importante. Essa é a obra da igreja, né? Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Atos 10, 34, 35, 11, 17 e 18. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Atos 10, 34 e 35. Pronto, essa experiência quando Pedro foi na casa de Cornélio, né? Pedro ainda com uma forte tradição judaica, né? Não poderia ir lá na casa de Cornélio fazer uma celebração religiosa, né? O judaísmo não permitia. Mesmo agora, sendo a igreja de Jesus, as tradições continuavam nesse sentido, mas Pedro foi, porque o Espírito Santo falou com Pedro, né? Os irmãos querendo ler lá bem direitinho, lá em Atos 10, você vai ver vários detalhes lá da conversa do Espírito Santo com Pedro. Quando os homens chegaram na porta procurando por ele, o Espírito Santo lhe disse: foi eu que mandei, Pedro. Pedro ficou sentado. Levanta. Pedro levantou, ficou parado. O Espírito Santo disse: vai lá. E ele vai, chega lá na porta, fica meio desconfiado. Fui eu que mandei, Pedro. Ouça eles, ouviu, vai com eles, Pedro. Aí Pedro foi, né? Foi no empurrão, como diz. Então, nós muitas das vezes, somos nós que criamos, às vezes, irmão, muitas barreiras, muitas dificuldades para Deus operar através de nós. Vamos pedir a misericórdia de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor. Que Deus me abençoe, que Deus me dê graça. Eu acho muito bonito quando eu vejo alguém que ora, que pede, que busca, e apesar de todas as dificuldades, faz acontecer. Esses dias uma irmã planejou um trabalho na igreja, eu disse: ô irmã, isso daí já foi tantas vezes tentado fazer. A irmã quer mesmo fazer? Ela disse: quero, pastor, pois Deus te abençoe. E ela acabou lutando e deu certo. Eu digo, é bonito quando as pessoas, elas querem e oram a Deus, e Deus ordene e elas se dispõem, acontece, mesmo com todas as dificuldades. Então, é isso que Deus quer, uma igreja ativa, um crente ativo, uma igreja que se movimenta pelo Senhor, né? Não é de qualquer jeito também, é claro, né? Vamos lá. De perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Atos 9, 15 e 16, 1 Timóteo 2, 7, Tito 2, 11. Aqui está, irmãos, a verdadeira chamada, o verdadeiro encontro com Deus. O homem que era usado pelo inimigo em nome da religião para destruir a igreja, agora se converte por obra do Espírito Santo, chamada do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo se torna, de perseguidor a ser perseguido. Agora ele larga tudo, entrega tudo, abre mão de tudo para servir ao Senhor, e se tornou o maior apóstolo da sua época, na sua época, do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o homem abre o coração, o ser humano abre o coração, Deus realmente opera, e com certeza Deus tem um plano, tem uma chamada na vida de cada ser humano, certo? Disse-lhe, porém, o Senhor:
Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos 9, 15, 16. Amém. Então, o discípulo ficou com medo de ir lá orar, né? Falar com Paulo lá. Mas, Senhor, esse homem aí está matando crente, né? E agora o Senhor manda eu ir orar. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então Paulo era um missionário completo, judeu, conhecia a tradição judaica, a lei, e agora conhecia a graça, e agora conhecia o Espírito Santo. Então ele estava preparado para pregar para gentil são todos os povos que não são da nação de Israel, chamado de gentil, e para reis, porque ele falava vários idiomas, era um homem muito culto, tinha muita habilidade na fala, era muito assim, não era questão nem de eloquência, mas de conhecimento, né? E com os israelitas também, com certeza conseguiu salvar muitos judeus, né? Tá certo? Porque ele sabia como trabalhar com judeus. Então era um obreiro, era um missionário completo. Amém, meus irmãos? E é isso que nós temos que buscar no Senhor: conhecimento, Espírito Santo e sabedoria para fazer a obra do Senhor. Paulo foi esse exemplo, esse modelo para nós. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens, e impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Amém. Então, naquela época, a igreja, ela teve um alcance muito grande, né? Porque a igreja foi esparramada, né? Por aquelas regiões, e teve um fator muito importante, que foi no dia de Pentecostes, que ali tinha muitas nações, né, reunidas ali, e a maioria daqueles representantes levaram Jesus para as suas nações. Foi uma forma também naquele dia do Senhor nosso Deus falar com outras nações. Nós estamos vendo agora as nações reunidas, né? Foi o que aconteceu também naquele dia. Porque o desejo de Deus é salvar todos os povos, e Ele espera que a igreja, ela atenda a esse chamado. E a igreja pentecostal tem essa chama na sua essência, a chama do Espírito, o fogo de Deus para operar em nome do Senhor Jesus. Podemos ver isso no ministério de Pedro com o centurião Cornélio, Atos 10. O trabalho de Filipe, Atos 8, a igreja missionária em Antioquia, Atos 13, 1 a 3, bem como em Roma e outras regiões longínquas, com o ministério apostólico de Paulo, Romanos 15, 22 a 29. Amém. O que é interessante, irmãos, é que esses representantes de outras nações, no caso de Cornélio, por exemplo, não era judeu, era gentil. Com certeza, aquela experiência que ele viveu e o início da sua fé em Jesus, aquilo dali foi multiplicado, foi levado para outras regiões, outros lugares, né? Tá? Apesar da dificuldade das comunicações, mas acontecia, né? Hoje então nem se fala, a facilidade que nós temos de nos comunicar hoje, né? A ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito Santo na obra missionária. Dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Amém. Então, nós vemos isso também no livro de Atos, quando o Espírito Santo manda separar Paulo e Barnabé para a obra que ele tinha para realizar. Ali era só um exemplo, mas ele fez isso com muitos e continua fazendo, mandando separar homens, né? Agora, como é que Deus vai mandar separar uma pessoa que não tem compromisso nem com o culto? Me desculpem, mas a igreja lá, o texto diz que a igreja estava orando, estava jejuando, e a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, na oração, tá? Diz também que eles estavam todo
todos os dias no templo. Ah, pastor, mas eu não posso estar todo dia. Amém. A vida hoje é diferente, tem o trabalho, tem o estudo, tem família, tem tanta coisa. Amém, amém, amém. Teve até um que disse, uma vez uma pessoa, está lá registrado um comentário de uma pessoa dizendo assim, mas aquela igreja ali vivia todo dia no templo e estava tudo junto ali, tudo porque eles não tinham o que fazer. É porque não tinham o que fazer, né? Claro que ele não podia trabalhar, comprar, vender, sair por aí, né? E eles aproveitaram muito bem o tempo dele. Mas eu conheço crente que não tem tempo, porque estuda, porque trabalha, porque não sei o quê. Quando fica desempregado, não vem para a igreja porque está desempregado. Aí quando Deus abre a porta, não vem porque está cansado. E aí? Eu não estou criticando, não. Eu estou dizendo que não vai faltar desculpa, irmão. Amém? Deus sabe, não precisa se justificar para o pastor, que não vai adiantar muito, não. Deus sabe, tá? Deus sabe. Mas o pastor, alguém pode até dizer, mas o pastor não trabalha mais, está só em casa. Sim, mas eu vivi minhas experiências também, de pegar 4 conduções para ir, 4 para voltar em São Paulo e ia para a igreja, e da igreja ia para casa, não dava nem para ir em casa e ir na igreja, que era longe, né? Entendeu? Está aqui a minha esposa que pode confirmar. Graça de Deus, glória a Deus. Se nós colocarmos dentro de Deus um propósito, irmão, pode ter certeza que Deus muda o horário de trabalho, que Deus vai fazer alguma coisa para você ter tempo para a obra de Deus, vai renovar as tuas forças. Amém? Irmão, tá certo? Então vamos lá. Eu nunca esqueço, eu gosto de falar isso aqui porque eu glorifico a Deus. Um dia eu estava saindo do meu trabalho no centro de São Paulo. Quando o elevador parou para descer, numa fração de segundo eu disse, Senhor, hoje eu não vou para a igreja, porque quando chovia em São Paulo do jeito que estava, atrasava tudo, então tinha que pegar 2 metrôs e 2 ônibus. Se tudo desse certo, era 3 horas para chegar em casa, né? Como era que eu ia chegar na igreja em 1h30, né? Quando eu terminei de pensar, o Espírito Santo disse, agora se fosse para vir trabalhar, tu vinha a nado. Eu digo, então eu vou a nado para a tua casa. E foi o dia que eu cheguei mais cedo na igreja. Com tudo aquilo. Isso marcou a minha vida, meu irmão. Então, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, tá? Porque a obra do Espírito Santo, ela é perfeita, irmão. Ela desembaraça, as coisas acontecem. Amém? Vamos para frente, né? Vemos esse princípio com o nosso Senhor Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo para o exercício do seu ministério. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Lucas 4, 17 a 20. Amém. Olha aí no versículo 18, aqui é Jesus homem, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois o quê? Que me ungiu. Pois que me ungiu. É isso que nós precisamos. É unção de Deus, é poder de Deus, é inspiração do Espírito Santo. Então, como eu dizia, quem é que Deus vai chamar? É quem está presente. Eu me lembro muito da minha empresa, que tinha lá um ditado, falavam repetidas vezes assim: quem é chamado é quem está perto. Amém? Quem é chamado é quem está perto. Quem está longe não é chamado, não é visto. Você está todo dia ali. Quando alguém precisar, é você. É você. Tá certo? É por aí que as coisas funcionam. Eu não ofereço nada a ninguém. Irmão, se você vier, fizer isso e aquilo, você vai isso, você vai aquilo. Jamais. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus subiu ao alto e é Ele quem dá dons aos homens. Amém? Se não for dom de Deus, não funciona. Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu que os apóstolos ficassem envolvidos
com problemas sociais e quaisquer outras atividades que não fossem a evangelização. Atos 6, de 1 a 4. Pronto, a igreja cresceu em Atos 6, começou um problema ali, né? As viúvas reclamando que umas estavam levando vantagem e outras estavam perdendo, e estava murmuração. Foi que os apóstolos diz: escolher entre vós aí 6 ou foi 7? 7 varões, aí deu as qualificações para cuidar dessas coisas. E nós vamos cuidar de quê? Da palavra e da oração. Então, a igreja só funciona se tiver um corpo trabalhando, se tiver pessoas trabalhando e cheia do Espírito Santo. Amém? É assim que funciona. Se não for assim, meus irmãos, a gente vê o que nós temos visto aí: muita perturbação, batendo cabeça, muita briga, muita confusão e muita divisão. Que Deus nos livre, que nós busquemos no Senhor soluções. Vamos lá. Vou voltar aqui um pouquinho. Pronto, aqui é a leitura da passagem dos diáconos. Vamos lá. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6, de 1 a 4. Quero que os irmãos vejam comigo um detalhe. A obra que esses homens estavam sendo separados era uma obra social, amém? Eles precisavam também ser cheios. Toda a obra de Deus, irmão, o crente precisa estar cheio do Espírito Santo, desde a portaria. Uma pessoa pode não voltar mais na igreja por uma palavra lá na calçada, por um detalhe aqui dentro da igreja. Então as pessoas que trabalham no evangelho, que têm cargos, que têm títulos, precisam ser cheios do Espírito também, meus irmãos. Precisa ter dom de Deus para tratar. A igreja é diferente da nossa casa, da escola, do trabalho. A igreja é a igreja de Deus. O povo é o povo de Deus. Salomão disse: Senhor, me dê sabedoria para me entrar e sair na presença do teu povo, porque é um povo sábio, né? Então, que Deus, o Espírito de Deus, meus irmãos, se apodere de mim, de você, para nós fazermos uma obra que glorifica realmente ao nosso Deus. Está aqui, é uma obra material, né? E daqui Deus levantou homens para obras espirituais também, né? Com certeza. Os cristãos primitivos, por seu turno, eram fiéis em suas contribuições. Atos 4:32, o que proporcionava condições para que os apóstolos tivessem mais ousadia e poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Atos 9:31. Uma marca da igreja era a fidelidade, mano. A Bíblia diz que ninguém nem tinha de mais nem de menos, porque todos eram fiéis, todos cooperavam em todos os sentidos. Então, que Deus nos abençoe, né? Para que Deus abençoe cada um e cada um abençoe a obra do Senhor naquilo que pode, tá certo? Para não ter falta de nada. Somos o povo de Deus, a igreja de Deus. O Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Atos 13:2. Aqui está, que eu acabei de falar, Atos 13. A igreja estava orando, estava presente, estavam juntos. A Bíblia diz também em Atos, né, que todos os que criam estavam sempre juntos. Então, Deus trabalha no corpo. A igreja tem que ser um corpo. E aqui, o Espírito Santo, disse o Espírito Santo: apartai-me, separa para mim Paulo, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então,
Pode ter certeza que Deus quer fazer uma obra com cada um de nós aqui, amém, meu irmão? Todos vocês, todo ser humano. Agora, Ele só vai chamar se nós estivermos na posição que Ele quer, amém? Isso é importante. Em Atos 16, temos uma revelação clara de como o Espírito Santo deseja que a ação missionária seja realizada. Atos 16, 4 a 7. Nesse sentido, o Espírito Santo também é um instrutor dos ministros da Palavra de Deus, no exercício da proclamação da mensagem no campo missionário. Não por acaso, a ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro de Atos, a ponto de o livro ter sido chamado de Os Atos do Espírito Santo. Amém. Nós lemos hoje na nossa Bíblia o título Atos dos Apóstolos, mas o livro também já foi chamado como Atos do Espírito Santo. E eu acho que é o nome mais apropriado, né? E hoje o livro da história da igreja é o livro das ações do Espírito Santo. Amém? Deve ser, tá? Mas a gente sabe que nem sempre, né? O que aparece mais é o homem, né? Os grandes, os poderosos, né? Que se apoderaram das instituições religiosas. Que Deus nos livre disso. Tanto o Ministério Público de Jesus quanto o Ministério Público da Igreja Primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Amém. Então, as maiores obras, as obras mais esplendorosas, foi sempre marcada pela glorificação a Jesus, pela ação do Espírito Santo. Tá? As obras que glorificam os seres humanos, elas não trazem salvação, elas não transformam vida, elas não libertam vidas de verdade, né? 3. Deus age por meio do Espírito Santo. Na obra Verdades Pentecostais da CPAD, o pastor Antônio Gilberto descreve a assistência do Espírito Santo na obra missionária. Amém. Esse livro, o Antônio Gilberto foi um dos consultores das Assembleias de Deus, uma pessoa muito honrada, que já dorme no Senhor, né? E tem esse livro, eu não li ainda, mas vou ler, porque eu acredito que aqui tem muita coisa boa para nós aprendermos, tá? Verdades Pentecostais. Ele mostra que o Espírito Santo escolhe, envia, capacita e direciona os evangelizadores. Amém. Então, para se fazer a obra de Deus, isso é muito básico e é muito real. O Espírito Santo é quem escolhe, é Ele quem envia, tá? E é Ele que direciona os evangelizadores, tá? Se não for assim, não dá certo, não funciona, não prospera, não persevera, tá? Então, peça, Espírito Santo, eis-me aqui. Eis-me aqui. Primeira coisa que o Espírito Santo, Deus quer ver na minha vida e na sua, é a disponibilidade, é a boa vontade, é o desejo de fazer, tá? Eu me lembro que uma vez eu convidei um irmão para ele trazer uma mensagem com 30 dias para frente. Ele disse: se eu estiver vivo, eu digo, pois eu não quero mais não, que se fosse para tu ir para Hollywood, para Disneylândia, para qualquer lugar, tu ia falar para todo mundo agora que tinha recebido uma passagem. Quero mais não. Vixe, você é muito ignorante. Ignorante não, Deus não merece isso não, meu irmão. Se eu estiver vivo. Vamos lá. É o que observamos no livro dos Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo age na vida da igreja. Ali fica claro que o Deus da Bíblia não é o deísta, isto é, impessoal, que se encontra longe do seu povo, mas Ele intervém de modo que deseja estabelecer um relacionamento vivo com a sua igreja pelo poder ativo do Espírito Santo. Atos 17, 28 a 30. Deísta é uma crença que diz que acredita em Deus, mas assim, Deus fez todas as coisas, entregou para os homens e Ele não interfere mais. Isso não é verdade. Deus está presente em cada vida, em cada detalhe, e tudo está no controle dEle. Amém? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração, sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra desculpida por artifício e imaginação dos homens,
Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Atos 17, 28 a 30. Glória a Deus. Assim, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro do evangelismo, com eficácia e direção divina. Portanto, essa perspectiva de atividade do Espírito, direta na obra missionária, é uma ênfase dos pentecostais. Conclusão. Convido a irmã Vera para se posicionar aqui já, irmã Vera, para fazer logo a dos adultos. Vamos à conclusão, todos juntos, vamos ler? Conclusão? Espera aí, vamos lá. 1, 2, 3. Nessa lição, estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno da igreja primitiva. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. Amém. Muito bem, glória a Deus. A classe Soldadinhos de Cristo tem 13 alunos matriculados, 8 ausentes, 5 presentes, 2 visitantes, o irmão André e o Gabriel, né? Glória a Deus. Total de assistência em sala de 7 alunos, trouxe. Agora a classe só da Justiça. É o Senhor quem... Não, de novo. 1, 2, 3. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem, e Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Salmos 33, 18. Glória a Deus. A classe só da Justiça só teve 2 alunos presentes, né? Agora vamos à classe Jovens e Adultos. Todos de pé? 1, 2, 3. O Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Amém? Pode sentar, irmãos. A classe Jovens e Adultos tem 29 alunos matriculados, 9 ausentes, 20 presentes, 3 visitantes. É a irmã Luzirene, né? A segunda vez que a irmã vem, né? Louvado seja Deus. O irmão Luiz André, também é visitante. E o irmão José Antônio, também convidado do irmão Gesso. Glória a Deus. Total de assistência em classe de 23 alunos. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A irmã Aline fez aniversário, vem aqui na frente receber a oração. Amém? Tem mais alguém? Fez aniversário durante a semana? Não, né? Eu convido a irmã Aline para vir até aqui para nós orarmos pelo aniversário dela, né? Agradecer a Deus, amém? Glória a Jesus. Amém. Levante as mãos para cá, meus queridos, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo aniversário da serva de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, muito obrigado pelo aniversário da sua filha. Pedimos saúde, muitos anos de vida. Pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe também seu lar, sua família, seus filhos, seu esposo. Tem misericórdia, Senhor. Seja a tua mão poderosa com ela, meu Deus, com a sua casa. Que ela possa contar muitos dias de vida com a sua família. Ó Senhor, nós te agradecemos. Seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Tu e a tua casa. Amém, Senhor Jesus.
Graças a Deus. As palmas engrandecem Jesus. Parabéns, irmão. Vamos agradecer, amados, por esta aula em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua santa presença. Que o Senhor nosso Deus venha operar maravilhosamente na vida de cada um de nós, diante dessa lição, meu Deus, que nos traz, meu Deus, informações, experiências, meu Deus, que nós, servos do Senhor, nós, igreja, que denominamos pentecostal, Senhor, que cremos no poder do Teu Espírito Santo, na unção, cremos no batismo, nos dons, cremos que o Senhor continua operando, venha operar maravilhosamente, Senhor, através de nós, de cada filho Teu, venha operar os dons do Teu Espírito Santo, salvando, libertando, fazendo maravilha. Desperta-nos, ó Deus, para a obra do Senhor, nos abençoa para que nós busquemos mais o Senhor em oração, em consagração, na leitura, no estudo da Tua palavra. Abençoa o Teu povo na face da terra, Senhor. Dá saúde àqueles que estão enfermos, tem misericórdia, repreende todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Pedimos, ó Deus, também pelas nações que estão em guerra, por estas pessoas, que o Senhor venha livrar, que o Senhor venha abençoar, para que haja uma solução, meu Deus. Tem misericórdia, Pai, se compadece da humanidade na ira, lembra da misericórdia, Senhor, e abençoa estas vidas com salvação, em nome de Jesus. Senhor, nos leve em paz e segurança aos nossos lares, guarde a todos nós, nos livre de acidente, de violência, tem misericórdia, guarda a nossa casa e a todos, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor, glória a Deus.